e deixamos nossos afazeres para colocar a nossa vida na presença do Senhor. Eu louvo o Senhor porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. As lutas são grandes, não são? Só se ouve falar em lutas, em lutas, em lutas. Seja de adolescente a adulto, velho. Não se fala em outra coisa a não ser luta. Mas aqueles que perseveram, aqueles que estão debaixo da graça do Senhor, sobre a cobertura do Eterno, existe sim as lutas, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus de poder, um Deus que não deixa passar nada, sabe? E o Senhor, Ele não deixa os seus filhos desamparados. A palavra fala que grandes são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas, né? Isso é uma questão de fé. Vamos ficar de pé, vamos ler Efésios 2. Eu louvo o Senhor por estar aqui na presença do Senhor. Aqueles que buscam o Espírito Santo de Deus, de maneira nenhuma o Senhor, Ele o rejeita, né? Quando você se prontifica, que você, onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, que você esteja buscando o Senhor, você pode sentir a presença do Senhor. Amém? Vamos ler aqui em Efésios 2. Eu louvo o Senhor porque Ele é lindo, Ele tem cuidado de nós. As tuas misericórdias são infinitas. Amém? Tem alguém que não achou? Aleluia, Jesus. Efésios 2. Amém, Jesus. Te louvo, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Portanto, deixa eu ver se está certo. 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam incircuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio à inimizade, aboliu a sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em Cristo, em um só Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia, Jesus. Fala conosco através dessa palavra. Que nós venhamos diminuir para que o Senhor venha aparecer aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Fala em nossos corações. Estamos sedentos de ouvir a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é misericordioso. E o Senhor tem pão novo todos os dias para aqueles que estão com fome de ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Eu creio no poder do Espírito Santo de Deus, que de maneira nenhuma o Senhor nos rejeita. Todo dia o Senhor tem colocado pão novo, tem trazido a água para aqueles que estão com sede em Cristo Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala em cada coração nesta noite, meu Pai. Esteja aqui em nome do Senhor Jesus. Traz cura, traz libertação através dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Aquele que entrou aqui nesta noite angustiado, que o Senhor venha trazer o Teu bálsamo, venha derramar, Senhor Jesus, a unção, o óleo de Gileade nesta noite em cada vida aqui presente, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós trocamos nosso fardo tão pesado
para o teu que é tão leve, Senhor Jesus. Nos carrega no colo, Senhor. Esteja conosco em nome do Senhor Jesus. Trata conosco nesta noite, meu Pai, de maneira sobrenatural. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Essa palavra aqui, por incrível que pareça, apesar, você pode pensar assim, mas estava longe, reconciliando com Deus, né? Você pode pensar que ela é uma palavra para aqueles que estão no mundo, mas ela não é. Essa palavra aqui é para mim e para você. Porque, embora ela fale estáveis no mundo, estáveis distantes, estava com divisão entre mim e o Senhor, mas ela é para nós hoje. Só você olhar para trás e você vai ver que é para hoje, para nós. Porque todos os dias nós precisamos nos reconciliar com o Senhor. Reconciliar significa estabelecer a paz. Quando eu preciso de reconciliar com alguém é porque não existe paz entre mim e aquela pessoa. Então, se não existe paz, o contrário de paz é guerra. Então, quando nós estamos longe do Senhor, nós declaramos guerra ao Eterno. Então, Ele precisa de que nós possamos estar e pedindo que nós reconciliamos com o Senhor, né? A gente sabe que grandes são as nossas aflições, as nossas lutas contra a nossa carne, contra as dificuldades, para que nós possamos ter uma intimidade com o Senhor, né? É tanta coisa, é tanta tribulação, é tanta coisa que entra assim na nossa vida, os afazeres do dia a dia, é faculdade, é trabalho, é casa, tudo isso é lícito. Nada disso de que a gente faz é proibido, não é pecado. Mas acontece que muitas escolhas que a gente faz, muitos ativismos que a gente enfrenta, a correria do dia a dia, o trânsito, vai nos sucumbindo e vai nos afastando do Senhor. Ora, nós estamos afastados mesmo do Senhor e declaramos guerra ao Eterno, porque quando a gente não está reconciliado com o Senhor, então nós estamos com guerra com o Senhor. Muitas das vezes a gente está precisando de reconciliação com o Senhor por falta de comunhão mesmo com Ele. Porque aquilo que nos separa do Senhor, que faz separação e divisão entre mim e o Senhor, é o pecado. E outra, nem sempre é o pecado, é o ativismo mesmo. A frenesi do dia a dia é aquilo que você ouve, uma palavra que te ouve às vezes de manhã, te chateia o dia inteiro. Você fica tão chateado que você nem quer vir para a igreja às vezes, né? Às vezes, por causa de uma palavrinha que a gente ouve, a gente já perde a esperança, já tem vontade de nem mais congregar, já tem vontade mais de nem estar com os irmãos, porque a gente tira o Senhor do centro das nossas vidas. Então, eu estabeleci aqui 3 passos para reconciliar com o Senhor Jesus, com o nosso Deus. O primeiro passo que nós precisamos para reconciliar com o Senhor é a mudança. Se fala tanto de mudança, a gente às vezes quer a mudança do outro, do que está do nosso lado, do cônjuge, dos nossos pais, dos nossos filhos, da igreja, da comunidade. A gente exige mudança, mas a gente esquece que a primeira mudança tem que vir em mim. Porque eu sou um agente de mudança. Quando eu estou num ambiente que eu quero ver a mudança no meio das pessoas, eu tenho que gerar essa mudança em mim. E para que eu gere essa mudança em mim, uma das coisas que eu preciso ter é reconhecer que eu preciso de ser um novo homem. Na palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Então agora nós estamos em Cristo Jesus, mas de repente em nossa casa a gente não é mais, não temos o caráter de Cristo, a gente não exerce a mudança. Então, nós viemos para Cristo, nós conhecemos o Senhor, mas as nossas atitudes são do velho homem. A gente não tomou posse desse versículo, que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a gente começa a gerar de novo uma confusão. Aí a gente não se reconcilia com o Senhor, aí a gente não gera mudanças, aí a gente não toma a atitude de um novo homem, de uma nova criatura. E aí a gente congrega, aí a gente vem para a igreja, e as coisas não mudam em nossa vida. Aí você vem para a igreja, aí você começa a abdicar das coisas do mundo. Aí você começa a abdicar das coisas que você tem vontade. Mas ainda mesmo assim não gera mudança. Porque eu aprendi que quando você quer ser reconhecido no reino... quando você quer ser reconhecido pelos homens,
Você quer ser reconhecido aqui na terra, você quer ter respeito, você quer ser um agente de mudança, você tem que ser primeiro reconhecido lá no reino. Quem sou eu, quem é o Judivan, quem é a Michele, quando não tem ninguém por perto? Quem é você quando só está você e o Senhor no seu quarto? Quem é você quando você está em casa? Você é um agente de mudanças? Você realmente mudou para se reconciliar com o Senhor? O pecado já não faz mais parte da nossa vida. Nós pecamos, porque o Senhor fala que nós somos pecadores, mas nós não somos praticantes do pecado. As coisas velhas ficaram para trás. Porque se nós vivermos na prática do pecado, a gente não vai conseguir avançar. A gente não consegue avançar. Você rompe, daqui a pouco a gente cai nos mesmos erros que outrora a gente cometeu. E aí isso vai fazendo divisão, e a gente não rompe. Quando vem a primeira dificuldade, o que acontece? Esfria. E é bíblico isso, ó. E é bíblico isso aí, que no final do tempo, nos finais dos tempos, a fé de muitos esfriaria. E sem fé é impossível agradar a Deus. Eu fico imaginando assim, será que eu preciso de ter um evento especial na igreja para que eu possa vir para a igreja? Muitos não têm compromisso no dia de hoje, né? Mas as pessoas ficam procurando um título, procurando o pastoral, o pastor B que vai vir na comunidade para trazer uma palavra. E esquece que primeiro quem está aqui é o Senhor Jesus, e você tem que vir para levantar a Ele uma oferta agradável ao Senhor, que nós somos nós mesmos. O sacrifício somos nós, né? E eu estava com a minha vida muito tumultuada. Era estudando, não tinha tempo para nada. E não tinha tempo para fazer nada nessa vida. Meu Deus do céu, eu ficava, Senhor, me ajuda a administrar meu tempo, porque eu amo estar na casa do Senhor, né? Mesmo independente de qualquer situação, eu amo estar aqui na casa do Senhor. E a nossa vida, ela é embasada em nossas atitudes mesmo. E eu comecei a clamar ao Senhor, Senhor, eu preciso de tempo, eu preciso de me desprender mais do salão. Eu tenho um salão, né? Então, ele suga a sua energia, suga o seu tempo. E eu comecei, quanto mais eu comecei a buscar o Senhor, assim, ele foi perdendo, assim, para mim, saindo do centro. E o Senhor foi entrando, foi reinando. Eu falei, Senhor, aí eu trabalhava durante o dia e estudava de noite. Então, não tinha tempo para nada. Aí eu comecei a ter mais envolvimento com o Senhor, mais envolvimento. Eu falei, Senhor, as coisas deste mundo estão perdendo o sabor para mim. Eu quero estreitar relacionamento contigo. Me ajuda a administrar meu tempo. Aí me veio uma ideia de passar para de manhã. Aí eu fiquei pensando, mas se eu passar para de manhã, como é que vai ser? O meu faturamento vai cair pela metade. Mas eu tive fé e falei, Senhor, vai na frente. Eu vou abrir mão desse período da noite para me poder estar na faculdade de manhã. E à noite eu vou entregar totalmente ao Senhor, irmãos. Eu louvo o Senhor, porque assim, o Senhor, Ele duplicou. Em dupla honra, assim, às vezes eu passo lá pelo salão, faço uma química, eu vou para casa, ouço um louvor, tenho tempo para curtir mais os meninos. E o Senhor, em nenhum momento, me deixou desamparada. Pelo contrário, né? Ele viu que havia sinceridade no meu coração. Mas eu precisei de estabelecer o quê? De exercitar a minha fé. Eu precisei de exercitar a minha fé. E assim, muitas coisas foram perdendo mesmo o sabor para mim. E aí o sonho da minha vida era ser polícia. Aí passou a idade e não era mais ser polícia. Tentei, estudei, paguei cursinho. E eu fiquei em busca. Queria porque queria nessa vida ser polícia. Gastei horrores com cursinho, mas a minha motivação estava errada. O Senhor não ia permitir jamais, né? As minhas motivações estavam longe do Senhor. E o Senhor não permitiu. Embora eu orasse, embora eu pedisse, mas o Senhor, Ele conhece nosso coração. E aí se passaram o tempo, e eu falei assim, não, quero fazer direito então. E aí eu estava na presença do Senhor, e o Senhor permitiu que eu fizesse esse curso. E o Senhor usou vasos para falar que Ele estava nesse negócio. Mas quando eu fui me envolvendo com o Senhor, quando eu fui me abrindo a minha vida e dedicando ao Senhor, também perdeu, não é mais a prioridade. Sei que eu estou ali porque o Senhor me colocou, o Senhor me deu condições. Mas para a honra e glória do Senhor, eu falo, Senhor, isso aqui é teu. Já tem 6 anos que eu estou estudando. E eu, todo dia que eu entro naquela faculdade, eu falo, Senhor, isso aqui é teu. O Senhor sabe que meu coração não está nisso mais, não é prioridade.
Prioridade é o reino, prioridade é o Senhor. Agora, o que o Senhor vai fazer com esses anos todos que eu estudei? Só o Senhor é que sabe. Sei que não vai em vão, porque Ele já falou para mim que não é em vão. Então, assim, eu comecei a colocar a minha vida na presença do Senhor. Entre tantos erros e fracassos, decepções, desilusões que ficaram no passado, o Senhor, Ele sempre teve uma nova história para mim, né? E para você também, Ele sempre tem. O que passou, o Senhor não quer nem se lembrar mais. Embora o diabo, o inimigo das nossas almas, todo dia vem colocar ele na nossa frente para tentar nos paralisar. Mas quando vier o passado na sua frente, você clama o Senhor e fala que o Senhor é um Deus de poder e Ele é muito mais na sua vida do que o inimigo. Amém? Então, assim, comecei a andar, abri mão no mês de janeiro. Nunca na minha vida eu tirei férias depois que eu construí o salão. E eu tirei 21 dias da minha vida, fui passar no sofá e totalmente, 24 horas, entreguei na presença do Senhor e a minha vida nunca mais foi a mesma. Então, assim, o que eu mais louvo o Senhor, porque hoje Ele é o centro das nossas vidas. Embora esteja 2 ou 3 aqui reunidos, eu não quero nem saber, eu sei que o Senhor está aqui. Ah, mas o Senhor também está na minha casa, eu posso ouvir lá? Posso. Mas eu acredito que quando nós estamos juntos, o fogo acende, a gente envolve, a gente une no mesmo Espírito, e o Senhor traz assim a revelação do Senhor. Amém? E o segundo passo que eu coloquei aqui para a gente ter reconciliação com o Senhor, reconciliando com Deus, é a identidade. Quem eu sou? Né? Eu já tive, todos nós temos crise de identidade, independente de idade. Né? A gente às vezes tem crise de identidade. Assim, Senhor, mas para que eu vim nesse mundo? Por que eu sofro tanto? Senhor, mas por que isso? Senhor, mas por que aquilo? Por que isso aconteceu? Por que o Senhor permitiu? Eu tenho que entender quem eu sou no reino. Para que eu nasci? Para que eu fui gerado? Por que eu vim nesse mundo? Por que tantas tribulações? Por que na minha casa ninguém me compreende? Ah, mas por que isso? Por que aquilo? Mas quando o Senhor te mostra quem você é no reino, você não fica mais com esses questionamentos. Porque você é filho. E isso te basta. Entendeu? Você é filho. E o Senhor te gerou, o Senhor te criou. E Ele tem olhos fitos em você. Ele tem olhos fitos, Ele não te dispersa jamais. Você é filho. E quando você entende que você é filho, meu Deus, quantas coisas você pode desfrutar. Estudando sucessões, né, na minha matéria, a gente pode observar que a pessoa, quando morre, deixa tudo o que tem para o seu filho, né? Porque o filho, ele tem direito a tudo. Você pode ir, às vezes você pode ir na casa do seu patrão, do seu chefe, e levar seu filho. Você pode observar que o seu filho tem que ficar lá sentadinho, não pode mexer em nada. Nossa, estou na casa do meu patrão, não posso mexer em nada. Meu filho não pode. Aí chega o filho do patrão, todo sujo, pulando em tudo, mexe em tudo, bagunçando em tudo. Ele é filho, ele pode fazer o que ele quer. E é assim que a gente tem que entender que a gente é filho. E o Senhor, Ele tem nós desse jeito. Nós somos co-herdeiros de Cristo Jesus. Né? Isso já está estabelecido. Nós temos direito a todas as heranças. Embora nós somos falhos, pecadores, o Senhor não nos rejeita porque a gente é filho. Né? O seu filho, quem tem filho, quem não tem, é filho, sabe? Você pode errar quantas vezes for, que sua mãe te perdoa, sua mãe te quer bem, faz tudo por você, porque você é filho. Entendeu? Você pode ir lá na papuda, lá pode ser um humilhante que cometeu as piores atrocidades. Que ele pode ser marginalizado por todos, pode estar à margem da sociedade de todos, mas a mãe dele está lá porque ela tem ele como filho. E para ela, não interessa o que ele cometeu, ela ama do mesmo jeito. E assim somos nós. Embora nós pecamos tanto, nós erramos tanto, o Senhor, Ele não olha a gente como os outros vê. Simplesmente nós somos filhos. E o Senhor olha para nós com olhos de amor, né? Todo dia a gente está pecando, todo dia a gente está errando, a gente fala, Senhor, tem misericórdia de mim? Mas eu sei que o Senhor, Ele me olha com olhos de amor. Ele fala que o Senhor fala na palavra dEle, eu é que sei que pensamentos que tenho de ti, pensamento de paz. Então, você é filho, você é co-herdeiro de Cristo Jesus. Você não precisa de pensar, de ter crise de identidade, porque você é filho. E se você é filho, você não pode ficar longe do Senhor. Não pode existir guerra entre você e o Senhor. Então, você tem que se reconciliar com o Senhor todos os dias. Amém? Um outro caminho
que nós possamos prosseguir. Além da mudança, além da gente entender que a gente precisa de reconhecer nossa identidade, a gente tem que exercitar, a gente tem que procurar andar em santidade. Santidade, às vezes você fala assim, eu mesma pensava assim muito, né? Mas eu não estou bebendo mais, mas eu não estou no mundo mais. Então, estou em santidade. Mas eu nem ouço mais as músicas do mundo. Eu não consegui, como eu gosto de música, eu sou movida à música. E mesmo sendo cristã, e mesmo sendo levita há muitos anos, eu tinha dificuldade em não ouvir as músicas do mundo. Eu ia arrumar a casa, a primeira coisa que eu fazia era ouvir as músicas do mundo, porque elas me soavam bem aos meus ouvidos, né? Então, assim, e aquilo eu tenho certeza que entristeceu o Espírito Santo de Deus. Aí eu comecei a orar, Senhor, tira de mim esse canto da sereia, porque é o mundo, o canto da sereia é o mundo. Isso que te faz bem, que soa bem aos seus ouvidos quando você ouve, você tem que pedir para o Senhor tirar. E só o Senhor que tira. Não tem outra saída. E aí eu comecei a orar, e eu ouvia, mas aí depois começou aquilo a incomodar. E além de ouvir, ainda eu dançava também. Já estando na igreja. Porque eu gosto de dançar. Os irmãos já viram aqui na igreja. Então o que acontece? Aí isso já foi, o Senhor foi tirando de mim. Quando eu menos percebi, o Senhor tirou. E aí eu falei, então agora mais um ponto para a minha santidade. Aí vem televisão. Vem novela. E aí o Espírito Santo começou a me incomodar também. Mas eu não tinha força para largar. E eu comecei a orar, comecei a jejuar. E a melhor maneira de você tirar as coisas do mundo da sua vida é jejuar. Jejum e oração pela madrugada. Aí o Senhor começou a tirar. Foi tirando tudo do mundo, assim. Quando eu menos percebi, aquilo não tinha mais sabor para mim. Não soava mais bem aos meus ouvidos. O canto da sereia, para mim, já não fazia mais nenhum efeito. Aí eu, amém. Já estou ficando santa, né? Santidade, para quem não sabe, é separação. Então, cada dia mais eu me via separada do mundo. Aí, o que acontece? Quando você pensa assim, mas eu não fumo, não bebo, não uso música do mundo, eu não gosto de novela. O maior conflito que a gente tem, irmãos, é a nossa mente. É a nossa alma. Ela é terrível. Ela é terrível, terrível, terrível. É uma luta constante. Que a nossa alma, ela é mente, vontade e razão. Repita comigo. A alma é a nossa mente, vontade e razão. Aí essa foi a mais terrível, que eu sempre fui muito geniosa, outrora, era mais. E aí eu falava, Senhor, eu tenho que matar essa alma, que ela é terrível. Se alguém falasse uma coisa para mim assim, eu revidava na mesma hora. Porque a alma, ela é forte. E a alma é mente, vontade e razão. Mas eu estou na minha razão. Você prefere estar na sua razão ou você prefere estar separado ao Senhor? Mas ela está errada. Né? Já passou assim, situação no serviço, a pessoa falar um negócio, não gostar, falava na mesma hora, revidava na mesma hora. Mas eu estou na minha razão. Tá. A sua razão, às vezes, te separa do Senhor. Porque você não tem que se justificar. Quando você se justifica, quando você é seu próprio juiz, então você não precisa de viver na dependência do Senhor. Se você está humilde, se você exercita a humildade, você não fica na sua razão, é o Senhor que vai julgar a sua causa. Então, mesmo que você tenha razão, mesmo que você passe por tribulação, não se justifique. Deixa que o Senhor, Ele está vendo tudo. Ele quem vai julgar a sua causa. Então, a alma, ela é isso. Ela é forte, sabe? É uma luta muito grande com o Espírito. Mas, se você tiver com a vida no Espírito, jamais ela vai ganhar. Jamais. Porque o Espírito Santo de Deus vai pelejar por você. Então, a sua alma não vai ter mais razão. Então, quando você pensa assim, já não tenho mais as práticas do mundo, já não vivo mais no pecado, estou em santidade. Mas e a sua alma? Essa alma forte, essa alma encrenqueira, esse caráter difícil, como é que anda? Lá na sua casa, como é que anda? Lá no seu serviço, que testemunho, qual é a expressão do Senhor aqui na terra? Quando as pessoas te veem, quem ela enxerga? Será que ela enxerga o Senhor? Será que a sua alma não está falando muito mais?
Que tipo de pessoa que você passa quando as pessoas te veem? Aquela pessoa é uma pessoa muito áspera, muito bruta, muito isso, muito ignorante. Ou é uma pessoa mansa? Porque quem tem o Senhor, ele é manso. Quando a gente tem o Senhor, irmãos, a gente começa a agir não na nossa natureza humana, porque a nossa natureza humana é muito difícil uma pessoa que não tem o Senhor, que está lá no mundo, que ele é uma pessoa dócil, humilde, cheio de paz. É muito difícil, porque esses são atributos do Senhor Jesus. Porque a paz é uma pessoa, e a paz é uma pessoa do Espírito Santo de Deus, é o Senhor Jesus. Jesus é a paz. Então, se a pessoa não tem o Senhor Jesus, ele não tem paz. Se a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, ele não tem sabedoria, ele não tem harmonia. Então, ele vai praticar as coisas da alma, porque ele não tem o Espírito Santo de Deus. Então, assim, às vezes, o conflito maior que a gente passa nos dias de hoje é essa questão. A gente não entende que a gente é filho, a gente vive na nossa alma forte. A gente não tem tempo mais para buscar o Senhor, porque a gente vive no ativismo da vida. Só de trânsito que você pega daqui até chegar no seu serviço, você já chega lá irritado, para voltar mais irritado ainda. Se te dão uma fechada no trânsito, você está super irritado. É muita coisa para você na sua cabeça, é trabalho, é isso, é aquilo. E isso tudo vai te afastando do Senhor. Não estou falando que é errado, viu, irmãos? Estou dizendo que mesmo dentro da esfera que a gente vive no cristianismo, amando ao Senhor, indo para a igreja, muitas coisas nos afastam do Senhor. E a gente começa a não andar mais no Espírito Santo de Deus. Quando você observa, você está longe do Senhor, praticando todas as coisas que o mundo oferece, licitamente. Está fazendo tudo normal, não está pecando, está trabalhando, está honrando seu pai, está honrando a sua mãe, mas você está longe do Senhor. Não tem mais tempo de intimidade para ouvir o Senhor. Quem já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Desde o dia que a gente assistiu esse filme lá em casa, nossa vida mudou radicalmente. Eu comecei a colocar na cabeceira da minha cama assim, meus pedidos todos. E isso é muito bom, essa prática, porque eu paguei um preço orando para o Senhor abrir uma porta de emprego para o meu irmão e para o Murilo. E incrível assim que desde o ano passado, vai fazer agora um ano, que o Murilo se firmou muito com o Senhor. Muito mesmo. E ele já é um menino muito obediente mesmo, né, na esfera horizontal. Ele sempre foi obediente, mas ele não obedecia na esfera vertical com o Senhor, né? E eu ficava muito triste que eu via ele longe do Senhor. Então ele foi tirando assim muitas coisas, e o Senhor foi provando, o Senhor tirou emprego, o Senhor fechou as portas, fechou faculdade, fechou tudo. Tudo para ele estava fechado. E eu entendi que era o Senhor trabalhando na vida dele. Entendi. Aí foi acabando tudo, foi acabando roupa, foi acabando sapato, foi acabando perfume, e ele ficando assim na prova. Aí um dia o Espírito Santo, e eu tentando ajudar, dava dinheiro, dava isso, dava aquilo. Aí um dia o Espírito Santo me falou que não era mais para me dar. Porque era um tratado do Senhor na vida dele. Aí eu comecei a não dar mais nada. E orando, Senhor, abre a porta, abre as portas. E quanto mais prova ele passava, mais sedento do Senhor ele ficava. Em casa, o tempo todo orando, ouvindo um hino, se dedicando. E eu fiquei bem tranquila assim, vendo que o Senhor estava no controle de tudo. E eu comecei a orar, Senhor, por favor, Senhor, abre a porta, abre as portas de emprego. E foi. E nisso já tem 2 anos, ou até mais. Irmãos, mas o Senhor não, eu acredito que o Senhor não estava nem aí. Porque a prioridade do Senhor naquele momento não era uma porta de emprego para ele. Era ver ele se derramando na presença do Senhor. E às vezes o Senhor faz isso conosco. Às vezes o Senhor, ele fecha tudo. Ele fecha tudo para ele provar que ele é Deus na sua vida. E quando tudo se fechar, aí você vai aprender a ser dependente do Senhor. Aí ele aprendeu a ser dependente. Ele fazia uma manutenção de um computador, entrava 50, ele, nossa, glória a Deus, estou feliz, não sei o quê. Começou a agradecer por cada R$10 que aparecia. Ai, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Eu comecei a ver assim, poxa, tanto que Deus é maravilhoso, né? E ele tem o trabalhar dele. Às vezes a gente ora, talvez você está orando por uma porta, ou uma bênção, e você ora, e você está obediente, você está longe do pecado, e você está isso, e você está aquilo, e você não vê as coisas abrindo, você não vê as coisas rompendo. Parece que quanto mais você ora,
parece que mais longe as coisas ficam de você apalpar. Quem já passou por isso? Está orando, está buscando. E parece que quanto mais você busca, mais você corre. Parece que a bênção está tão mais longe do que você pensa. Assim, meu Deus, como é que é isso? Irmãos, eu não tenho a menor dúvida que é o tratado do Senhor nas nossas vidas. Vou contar uma experiência para vocês. E nisso, você não pode fazer com que sua fé seja abalada. Porque a fé, ela é a certeza das coisas que você não vê. Então, quer dizer que se eu oro agora e as portas se abrem, então a minha fé foi grande, foi ótima. Não é assim que funcionam as coisas. A fé é assim, ó, mesmo que tudo pareça contrário, você sabe que o seu Redentor vive. Um dia ele vai levantar e vai pelejar por você. Embora tudo pareça contrário, parece que tudo está dando errado, mas a sua fé está ali inabalável. Você fala assim, não abro mão do meu Deus. Ah, está ruim? Não abro mão. Não está aberta as portas? Não abro mão. Não abre mão do Senhor. Vou contar uma experiência para vocês que eu tive. Um dos meus filhos estava muito bem em casa. Aí um dia amanheceu resfriado. Aí eu tinha um convênio muito bom. Aí eu falei assim, ele está resfriado, eu vou levar ele no pediatra. Aí chegando lá, o pediatra era dono do hospital. Então, nada mais para ele vantajoso do que mandar que a gente internasse. Quem pagasse era a empresa mesmo. Não, passa por aqui essa noite mesmo. Ele está resfriado, a gente vai ficar em observação. Aí ficamos. Ficamos 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. E esse menino foi ficando ruim. Foi ficando ruim. Ele estava com 8 meses. E nós começamos a orar. E todo mundo orando, e a igreja clamando. E todo mundo orando. E ele ficando ruim. E aí, o pai dele ficou desempregado. Aí veio, bem no vento, desemprego, a falta de dinheiro. E esse menino ficando ruim. E aí, não teve mais jeito. Teve que mandar para a UTI. E não era igual hoje, que a UTI, hoje, não significa que a pessoa está grave, não, hoje. Porque é um cuidado especial, um centro de cuidados mais especiais. Mas antes, não. Antes, quando falava com a pessoa, ia para a UTI, porque ele estava muito ruim. Aí foi para a UTI. E nós orando. Senhor, eu creio. Eu sempre, nossa, eu não perdi as esperanças. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor está nisso. Eu tenho certeza que o Senhor não vai deixar a gente em vão. E um pouco do orgulho que eu lembro, era que, assim, na UTI, todo santo dia eu andava, porque não, tudo fechou. Rápido, assim, virou de um dia para o outro, nós ficamos sem dinheiro. Aí eu andava 7 quilômetros da minha casa até o hospital a pé, para pegar o boletim. E todo dia nós chegávamos lá, que era uma UTI infantil. Todo dia tinha um pai que recebia uma notícia que o filho tinha morrido. Aí eu pensava assim, ó a fé orgulhosa. Ah, mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer comigo, porque o Senhor está comigo, eu tenho fé, eu estou orando, estou jejuando, isso não vai acontecer comigo. E as coisas piorando. Aí um dia, passando pelos corredores, uma mulher viu minha mãe lá e falou assim, o que você está fazendo aqui? Ela falou assim, meu neto está na UTI. Aí ela, sério, quem é? O bebê e tal. Ela falou assim, gente, me liga meia-noite que eu preciso conversar com vocês urgentemente. Aí nós ficamos agoniados, não existia celular naquela época, esperando dar meia-noite para a gente ligar para essa moça. Aí ela pegou e falou assim, olha, pelo amor de Deus, vou dar uma informação para vocês aqui que vai custar minha cabeça, porque ninguém pode dar uma informação dessa. Mas tirem seu neto daqui que ninguém sabe o que ele tem. Aí nós ficamos desesperados, né? E eu orando, sabendo que o Senhor estava no controle, por um lado, sabendo que o Senhor estava no controle, que ele saía de lá, e as profecias vindo, falando que o Senhor não ia levar e tal, e eu crendo, jamais eu perdi as minhas esperanças. Aí se passaram mais um mês, e eu estudando, eu ainda fazia o ensino médio ainda, e já era mãe. E as coisas difíceis, e nós orando. E aprova o Senhor que um dia nós estávamos numa consagração e uma irmã não soube entregar um recado. O Senhor a usou, mas ela usou a emoção. Ela levantou a gente e falou assim, não se preocupe que o Senhor vai tirar ele daquela UTI lá hoje, que eu acabei de ver um anjo pegando ele, a enfermeira entregando ele e levando. Ela falou assim,
ele vai sair de lá hoje, pode pegar as roupinhas dele, que ele vai ter alta hoje. E eu peguei minhas roupas assim, as roupas dele e levei. Aí eu falei assim, ele vai sair daqui hoje. Falei para a enfermeira, ele tenho certeza que ele vai sair daqui hoje, porque o Senhor disse que ele ia sair daqui hoje. Aí, quando eu cheguei lá, ele estava muito pior do que o dia anterior. E eu, meu Deus, mas eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa, porque o Senhor mostrou para aquela irmã que ele ia sair daqui hoje. Aí voltei para casa, eu falei assim, Senhor, eu tenho certeza que ele vai sair de lá hoje. E orando, tendo fé. A minha fé natural, né? E aí, naquele dia, quando eu cheguei da escola à noite, ele morreu. E aí eu falei, Senhor, ele ia sair de lá hoje mesmo, mas ele ia para a glória. Só que a nossa fé orgulhosa, essa fé limitada, tão pequena, ela quer que o Senhor faça as coisas para nós, para o nosso bel prazer. E o Senhor não age dessa maneira. Você pode ter a sua fé inabalável, você pode buscar o Senhor, mas o Senhor só vai fazer aquilo que vier agradar o coração do Senhor. Por mais que você busque, por mais que você tenha fé, você tem que buscar e orar e buscar mesmo, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Mas você tem que sempre colocar, Senhor, que seja feita a tua vontade. Que a sua motivação não seja errada de buscar o Senhor. Que o que você planeja é o passeio, é o sonho, é o concurso, é aquilo ou aquilo. Tudo que você buscar, que você coloca nas mãos do Senhor, que o Senhor seja no centro de tudo. Porque o mais importante de tudo não é essa terra aqui, não é filho, não é você viver 100 anos, porque a sua vida é dele. E eu fui tendo a experiência assim, que tudo é do Senhor. É Ele que abre, é Ele que fecha, é Ele que cura, é Ele que desce a cova, é Ele que ressuscita, é Ele que faz tudo. Entendeu? Às vezes você não tem aquilo que você almeja, às vezes você não tem uma família perfeita, às vezes tudo parece contrário. Mas e aí? E a sua intimidade com o Senhor? Você está disposto a pagar um preço? Você está disposto a orar e falar assim no final, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. A gente não está preparado para isso. A gente quer orar, a gente quer buscar, mas a gente quer ver as coisas do jeito que a gente desenhou. E o Senhor, Ele não age na nossa ótica. A nossa ótica, ó, a letra coloca lá e projeta lá. O Senhor não é assim. A nossa oração não é daquela mesma projeção. Nós oramos e o Senhor projeta aquilo que Ele tem programado para a nossa vida. Nosso projeto não é o mesmo que a gente está lendo lá os desenhos. Você vê, você projeta o seu desenho, mas o Senhor tem outro desenho para você. E só Ele sabe os projetos que Ele tem para a sua vida. Então eu fui entendendo que por mais que eu busque, por mais que eu ore, o Senhor não vai fazer as coisas do jeito que eu quero, do jeito que eu entendo. Ele vai fazer. Mas do jeito que Ele sabe que por trás de tudo a motivação seja o reino. E eu entendi também, voltando ao assunto da faculdade que eu transferi, que ficou melhor para mim e tal, eu entendi que tudo que você pede ao Senhor e que quem vai ganhar com isso é o reino, Ele não te nega. Eu entendi isso também. Então tudo que eu peço, tudo que eu oro, se é o reino que vai ganhar, você pode ter certeza que Ele não vai te negar. E é esse o problema. Porque o reino para nós é a porta mais estreita. É uma vida árdua. É uma vida de sacrifício. É uma vida de esforço. Porque a palavra fala que o reino de Deus é tomado por esforço. E às vezes a gente não quer. A gente quer pagar um preço hoje, veementemente assim, arduamente, mas que depois que a gente vive em bonança. Mas não é assim. Na palavra fala que o justo terá as aflições, mas tem de bom ânimo porque Ele vai livrar de todas. Então, se a palavra fala que a gente vai ter aflição, meu irmão, não pense que você vai viver aqui a glória. A glória, essa glória que está em nós, ela só vai... essa vida sem tribulação, ela só vai terminar quando a gente for para a verdadeira glória. Entendeu? E nós precisamos entender que para reconciliar com o Senhor, nós precisamos de mudança. Tente colocar isso na sua cabeça. Mudança, é difícil a mudança. Toda mudança ela gera conflito. Toda mudança ela gera crescimento. Mas é árduo. O caminho é árduo. Identidade. Você precisa entender que você é filho. Você precisa rejeitar a orfandade.
Você que teve problema com pai, com mãe, quando a gente tem a facilidade de o que a gente vive aqui, a gente projetar para o Senhor. Às vezes você não tem carinho de mãe, não teve carinho de pai. Então a gente projeta para o Senhor todo o espírito de orfandade. E o Senhor, Ele não quer isso de você, Ele é seu pai. Rejeita esse espírito de orfandade. Quebra o orgulho. Tenha o coração quebrantado na presença do Senhor. Exercite a santidade. Por que eu falo exercite? Porque é um exercício de verdade. Quando você está na academia, quando você está correndo, quando você está fazendo alguma atividade física, um dia você faz 5 minutos, outro dia você faz 10, outro dia você faz 15. E o reino também é assim. A gente tem que exercitar a fé, exercitar a santidade, exercitar a comunhão com Deus, exercitar o tempo de oração. Isso tudo é um trabalho. É um trabalho, é uma dedicação. Ninguém consegue, do dia para a noite, viver uma vida 100% de santidade, viver falando 2, 3 horas em línguas, se você não está fazendo isso diariamente. Ninguém consegue. Então, até porque não convém. Porque a vida com o Senhor, a vida no reino, ela é um exercício diário. A gente tem que manter esse entendimento, a gente tem que buscar o Senhor, tem que separar nossas vidas em santidade. E reconciliar com o Senhor. E reconciliar e estabelecer a paz e a harmonia entre nós e o Senhor. E eu louvo o Senhor, porque a gente não está indo onde a gente quer, mas às vezes estamos andando, né? A gente tem que pedir ao Senhor para nos ajudar a andar com o Senhor, né? Nos ajudar a perseverar, a sair dessa vida de inconstância. Ora lá em cima, ora lá embaixo. A igreja ora está cheia, ora está vazia. Estarmos presentes mesmo. Estarmos todos os dias que tem reunião, a gente fazer o possível para estar aqui. Mas por que estar aqui? Por que é tão importante estar aqui? Porque aqui a gente congrega. O corpo, ele tem que estar junto. Não tem como, nós somos um corpo, aí uma perna está lá, outro braço está lá, não tem como. O corpo em unidade, ele faz proeza na vida dos outros. A gente tem um momento de pastoreio. O pastoreio é também você um cuidar do outro, um servir o outro. Você não precisa de esperar o pastor Célio, ou a pastora Tânia, ou os irmãos líderes cuidar de você. Você tem que estar preparado para cuidar do seu irmão também. Às vezes você está tão angustiado, já tive muitas vezes de estar angustiada. Aí chega na igreja, o irmão dá um abraço, fala uma palavra, você vai para casa curado. Aí você olha assim, poxa, eu estava angustiada antes de ir para a igreja, estou curada, porque o corpo faz isso. É o corpo de Cristo. Não é porque o abraço da Ju me fez bem, não. É o Espírito que flui em nós, que trabalha, que age, que é uma via de mão dupla, eu sempre falo isso. Então, assim, às vezes, e também aceitar a correção, né? Quando você está junto, o outro irmão vai perceber quando você está vacilando. E ele vai te repreender na hora que o Senhor usar ele. E quando isso acontecer com você, não pode ficar com raiva. Igual o dia que a Vitória, ontem, né, Vitória? O dia que a Vitória falou aqui. Você não pode entender isso como raiva, não. É o Senhor usando a nossa irmã para falar. A gente não tem que virar o bico. Tem que entender que você é amado pelo Senhor e o Senhor tem usado o corpo para falar com você e te colocar na linha reta. E eu louvo o Senhor por isso. Eu sempre vivi na igreja e muito mais valor à igreja eu dou do que a família de sangue. Porque eles não andam no mesmo espírito que eu. Aqui sim eles andam no mesmo espírito que eu. Quando eu preciso de alguém, eu sei que eles vão me socorrer. Porque o espírito que está em nós é o mesmo. Se você fizer exame de DNA, vai dar o mesmo sangue de Cristo. Entendeu? É o mesmo espírito que roda, que gera, que traz vida, que traz renovo. E a gente tem que andar em unidade. Entendeu? Você que está próximo de alguém que anda falho, que anda triste, que não está vindo para a igreja, não perca a oportunidade de mandar um zap. Às vezes uma palavra, ainda, infelizmente, somos muito infantis. A gente troca um culto, às vezes por uma chateação besta, aí um irmão manda um zap, renovando o nosso ego, a nossa alma, e a gente volta. E o Senhor não habita desse jeito. Aí o irmão fala assim, mas eu estava tão chateada, ninguém foi na minha casa. Mas você tem que estar aqui na casa do Senhor também. O Senhor também fica chateado quando você não vem para a casa dele. A gente tem que estar preparado para o dia. A gente tem que orar e buscar o Senhor, porque os dias das tribulações, eles vão vir constantemente.
E quando as dificuldades virem até você e te pegar despreparado, você vai cair. A armadura do soldado, você tem que estar com todas as armaduras do soldado. Porque se o inimigo vê que está faltando um aparamento, é ali que ele vai jogar o dardo dele e vai pegar. Então, se você está aparentado, como diz em Efésios 6, as armaduras, revestido de todas as armaduras, quando o inimigo olhar para você e ver que você está todo aparamentado, ele vai saber que se ele vir, ele vai cair. Mas se ele ver que está faltando algum, ele vai lançar bem aonde está precisando de levar um golpe. É igual um lutador. Os dois lutadores, eles ficam jogando, né? Lutando. Quando ele acerta um supercílio, onde ele vai acertar o próximo golpe? É do outro lado que não está machucado? Não, é aonde? Aonde já está ferido, que é para poder dar um nocaute. Então é assim que o inimigo das nossas almas age. Ele só vai bater em nós aonde está ferido. Porque ele não sabe do nosso pensamento, ele não tem esse poder. E ele nem sabe do nosso futuro. Mas ele sabe onde você caiu lá atrás. E aonde você tem facilidade de cair de novo. E é ali que ele vai te pegar. Se você não tiver revestido, se você não tiver junto, se você não tiver reconciliado com o Senhor. Amém? E eu louvo o Senhor, que o Senhor venha trabalhar nossas vidas, nos ajudar a andar mesmo em novidade de vida. Que nós venhamos dar valor no pão que está sendo todo dia aqui no banquete da nossa comunidade. Porque não é pouca coisa. O dia que vocês tiverem oportunidade de visitar as nossas outras igrejas, onde a gente tem visitado lá em São Paulo, vocês vão chegar lá e falar assim, gente, mas tudo que a igreja lá, tão pequenininha lá, em Santa Maria, tem para nós aqui a mesma coisa. Não é pouca coisa que tem aqui. É uma pena que o Senhor tem colocado um banquete todos os dias, mas muitos estão morrendo de fome e não têm conseguido alcançar o banquete, né? Tem estado anorexo espiritualmente. E o banquete está posto, né? É igual quem sofre de anorexia. A pessoa está doente, está com fome e não tem força para levantar da cama para poder ir lá na geladeira ou fazer uma comida. Assim é aqui também no reino. Tem muitas pessoas que estão anêmicas, anorexas espiritualmente, não tem força de vir buscar o alimento. Amém? Que nós possamos estar revestidos mesmo, buscando o Senhor. Vamos ficar de pé? Pai, muito obrigada, Senhor Jesus. Nos ensina, Jesus, a andar em novidade de vida. Nos ensina a reconciliar contigo todos os dias. Nos ensina, Senhor Jesus, a renunciar à nossa carne, à nossa alma, ao nosso eu, que é tão forte. Nos ensina a nos revestir de toda a armadura para que o inimigo não venha achar nenhum espaço para poder nos atingir. Nos ajude, meu Pai, onde nós estivermos, a termos comunhão contigo, intimidade contigo, em qualquer lugar que nós estejamos, para que onde nós estivermos, nós possamos ser embaixadores de Cristo Jesus e que o seu reino seja pregado. Onde nós estivermos, que o Senhor possa estar, que sendo Jesus a rocha viva, nós possamos ter pão, que nós possamos ter água, a todos aqueles que chegar até nós, que possa sair rios de água viva das nossas bocas, que nós possamos ser um testemunho vivo de Cristo aqui na terra. Nos ensina a te buscar, nos ensina a orar, a falar contigo, nos ensina a glorificar o teu santo nome, a estabelecer uma intimidade contigo em nome do Senhor Jesus, não importa a circunstância, porque o Senhor é o mesmo, o Senhor nunca muda, e o Senhor, Ele pode agir muito mais. O Senhor prometeu na tua palavra que muito mais nós faríamos do que Ele. O que nos impede muitas das vezes é essa intimidade que nos falta. Tenha misericórdia de nós. Nos ensina a ter uma oração que agrade o reino. E não simplesmente que venha satisfazer nosso desejo humano, nosso desejo terreno, porque nós nem daqui somos. Nós possamos entender que nós estamos aqui de passagem e nós precisamos estabelecer o reino do Senhor aqui na terra. E o reino, existe um rei, e o rei é o Senhor Jesus, nosso Salvador. E eu louvo a ti, Senhor, e eu te amo, independente da circunstância. Embora que nada do que eu peça aconteça, ainda assim eu não vou deixar de te amar. Embora tudo pareça contrário, ainda assim que o meu amor não venha esfriar por ti, porque os seus planos são perfeitos e a sua obra é ainda mais perfeita. Porque não venha, Jesus, que a minha vontade, em nome do Senhor Jesus, essa seja mesmo lançada fora, lançada longe,
Que venha ser, Jesus, apenas a tua vontade na minha vida. E eu venha ter humildade para entender que os teus planos são perfeitos e que eu quero viver em santidade na tua presença. Nos ajude, meu Pai. Nos ajude a ser humildes para reconhecermos também que nós precisamos de depender de Ti. Porque aqueles que dependem de Ti, muito mais o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus. Amém.